Olá! O quadro 5 perguntas e um conselho desta semana, da temporada de 2022, traz essa mulher mega especial. A gente tem algumas coisas em comum, mas já vou adiantando, dando spoiler. Eu a conheci porque ela foi uma das facilitadoras da turma 1.0, da qual eu participei, da Academia de Mulheres Empreendedoras. Bem, já dei um spoiler. Será quem é? Quem é? Ela é educadora, autora e consultora de projetos para instituições públicas e privadas na área de educação econômica. Então, para o que você está fazendo e vem cá ouvir, tá? Mas não só educação econômica, mas também ética, sustentabilidade, gestão e liderança. Ela é pós-graduada em finanças pela PUC do Rio Grande do Sul, com extensão em psicologia econômica, mestrado em educação, especialista em sustentabilidade, marketing e serviços. Nossa, muita coisa, né? Além de pós-graduação em marketing pela Mackenzie, e ela é graduada em comunicação social pela SPM. Estou falando dela mesma. Se você já conhece, já sabe quem é, então você já sabe que eu estou falando da nossa querida Angie. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Olá, todo mundo. Muito feliz de estar aqui. Vamos lá, né? Vamos conversar. Vamos conversar. Gente, eu tenho que te etar primeiro. Você que está assistindo, lembra que eu acabei de falar? Quem que essa mulher foi? Foi a facilitadora da minha turma. Então, que honra que eu tenho de estar aqui com essa mulher e que eu pude conhecer presencialmente, né, no evento recente que nós participamos em São Paulo. É uma mulher chique, poderosa, tudo que vocês viram no currículo, e ela está com a gente. Hashtag, que alegria! Marca aqui se a gente conhecia Andy. Não, não fica aqui nesse vídeo, conhece agora, criatura. E também, só lembrando que na descrição do vídeo tem onde você encontra essa mulher. E foi tão difícil, eu consegui fazer só 5 perguntas, gente, mas eu vou pedir para vocês, use os comentários para fazer mais perguntas e a gente chama a Andy para responder lá rapidinho. Só na primeira semana, a gente vai ficar para sempre também respondendo o vídeo, que senão não consegue, tá ok? Andy, com tudo isso que eu, né, conhecendo de você e você sendo uma educadora, que eu também sou, eu não podia deixar, né, de perguntar, trazendo um pouquinho a BNCC, né, que o tema educação financeira finalmente parece ganhar mais destaque, né, nas escolas. Como que as escolas podem preparar seus alunos se muitas vezes os próprios professores não tiveram educação financeira? Eu costumo dizer que todos nós somos aprendizes nesse assunto. Nenhum de nós teve em casa. Para quem é da minha geração, nós vivemos um período de hiperinflação, quando nós éramos estudantes, crianças e jovens. Então, planejar era algo muito difícil, principalmente no médio e longo prazo. E hoje nós estamos vivendo de novo esse pesadelo. Então, começar a trabalhar a educação financeira tem que começar de dentro para fora. Então, todos os programas, eu desenvolvo programas de educação financeira para professores, alinhados com a BNCC, participo de várias iniciativas de instituições públicas e privadas, né, instituições não governamentais, e a questão tem que começar primeiro trabalhando a educação financeira do professor, né? Não dá para ele levar esse assunto para a sala de aula, para os alunos, sem ele se revisitar, se olhar para como ele lida com o dinheiro. Então, é isso que a gente propõe e acredita nessa forma de trabalhar, de dentro para fora. É como um professor de inglês, como que ele vai dar aula de inglês se ele não souber falar inglês? Então, da mesma forma, a educação financeira, claro que ninguém precisa ser mestre e fazer tudo direitinho, porque eu comecei em banco, e eu comecei dando educação financeira para bancários. E os bancários, por mais que você diga, eles conhecem tudo de matemática financeira, calculadora, planilha, mas muitos não têm a própria educação financeira. Então, é um desafio, mas é super possível. Eu estou vendo muitos bons resultados nesse trabalho com os professores. Muito bem, gente, eu comecei de cara com essa pergunta, porque você, pessoal, que prestou atenção no currículo dessa mulher, deve ter se perguntado, mas nossa, ela tem uma formação, ela tem outra, e trabalha com educação financeira, como é que é isso? Então, eu comecei perguntando sobre a BNCC, porque muitos do nosso público aqui é professor, né? Tem na nossa base muitos professores que nos seguem, e de repente esse professor está no desespero, eu vou ensinar,
eu não sei, eu não tenho formação, não fiz economia. E aí, conta para a gente, para esse professor que está com essa dúvida, um pouquinho da sua trajetória. Porque, afinal de contas, você se formou em comunicação, Comunicação. que, Uhum. como eu costumo dizer, que são uns amiguinhos de letras que a gente vai lá vender miçanga na praia, né? Vai viver da nossa arte. Dinheiro para quê? Né? Esse rótulo que, lógico, a gente está brincando aqui, né, gente? Mas aí hoje você é educadora, autora e consultora de projetos para instituições públicas e privadas nas áreas de educação econômica, ética, sustentabilidade, gestão e liderança. Ufa! Como é que foi esse processo? Para quem está assistindo, pobres mortais como eu, estão assistindo e falam, tem esperança para a nossa vida. Conta para gente. Na verdade, eu sou muito inquieta, tá, gente? Isso é uma realidade da minha pessoa. Eu sou assim, inquieta, eu fico com vontade de mudar a minha trajetória, a minha carreira o tempo todo. Então, sempre fui assim, mas comecei na área de comunicação, não nas letras, comecei com publicidade e propaganda, então já estava ali perto da administração, já estava ali perto do marketing, né, da questão do consumo e tudo mais. E é muito interessante que até na minha tese de mestrado eu escrevo que eu saí da compra por impulso para o consumo consciente, porque na minha trajetória eu fui trabalhar em banco e eu tive contato com o tema da sustentabilidade, das questões da gente se refletir e avaliar o nosso consumo, as nossas prioridades e tudo. E nesse meio tempo me convidaram para dar um curso de educação financeira, desenvolver um curso, porque os bancários, como eu falei, estavam ficando endividados. E aí que foi onde entrou o pulo do gato, porque eu não sou das finanças, não sou da contabilidade originalmente, mas eu fui descobrir que esse tema da educação financeira é muito mais comportamental do que técnico. Então, na verdade, quando a gente fala de dinheiro, todo mundo sabe fazer contas, são as contas básicas, a gente não precisa ter nenhuma formação, né, muito específica em matemática, mas não basta saber fazer conta, mexer em planilha, mexer em calculadora, Excel. Você tem que entender quem é você, então tem uma carga forte de autoconhecimento, tem que entender o que é importante para você, o que é prioritário, e como que você se blinda das tentações do consumo que estão por aí. E disso eu entendo, porque eu comecei nessa área. Então, na verdade, como comunicadora, eu acho que eu tenho uma vantagem, porque eu pego os termos tecniceis, né, financeis, economês, e traduzo para o português, né? Então, eu trabalho uma didática, e aí eu fui fazer mestrado em educação, enfim, adoro estudar, né, gente? Vocês veem aí que tem muito curso, porque daí eu falava, não, eu preciso entender o que é isso, o que é sustentabilidade, então bora fazer curso. Preciso entender o que é educação, bora fazer mestrado em educação. Então, basicamente é isso, é uma trajetória bem, não, nada linear, mas que eu fui buscando o que eu tinha de melhor em cada formação, em cada etapa dessa trajetória, para utilizar a favor de uma consciência maior, né? Que acho que o meu propósito é esse, é desenvolver nas pessoas essa consciência maior da sua relação consigo mesmas, com o mundo, com os recursos, com a sociedade, com o dinheiro. Por isso que eu falo que é educação econômica, que vai além do dinheiro, porque trabalha os recursos como um todo, não só o recurso financeiro. Por isso que eu não chamo de educação financeira, eu trabalho mais esse lado mais amplo. É isso. Não sei se eu respondi a sua Respondeu. dúvida. Muitos insights. Acho que quem já está assistindo a gente aqui está vendo, a gente só está na segunda pergunta. Aperta esse botão de compartilhar. Você conhece o endividado que eu sei. Você conhece uma pessoa que de repente ganha bem e parece estar sempre enrolado. Manda para essa pessoa começar a refletir, né? Conhecer o trabalho da Andy também. Inclusive, a Andy tocou no ponto muito importante, gente. Não é a profissão, não é a formação, não é o salário que a pessoa ganha que vai definir que ela tenha uma inteligência financeira, uma educação financeira. Né? Eu mesma, eu também trabalho com a área de desenvolvimento de pessoas e eu fiz há algum tempo um coaching financeiro, né? Um serviço de orientação financeira para uma pessoa que
tinha um salário altíssimo, trabalhava na multinacional, e quando perguntava, e é muito importante essa questão do consumo consciente, para onde que foi o dinheiro? Tem lá o cartão de crédito comprometido 80% do salário dela. O que foi comprado? Eu não lembro, não sei. O que foi isso aqui? Agora não me recordo. E assim, e ela conseguiu, né, durante o processo, começar a economizar 50% do salário. Uma pessoa que vivia com 80% no cartão, ela conseguiu começar a poupar e conseguiu realizar o sonho dela e da família de abrir uma empresa dentro de poucos meses depois do processo. Então, realmente, como a educação financeira, a gente está falando de educação financeira, mas como a Andy falou, é muito mais, porque não é só a gente está tão acostumado com a educação financeira, né? Que é toda essa questão mais global que a Andy está trazendo. E, Andy, além de ter, né, alguns seguidores professores, até pela característica da Arete, que é trabalhar com carreira e negócios, a gente tem pequenas empreendedoras que nos seguem e que, de repente, estão aqui assistindo. Até o pessoal da Alway. Beijo para vocês, queridas. Marca aí se é da Alway. Marca seu nomezinho para a gente saber, para a gente dar um like. E já tá like aqui no vídeo também, gente. Vamos lá para o YouTube também entender que é um conteúdo de qualidade, que é o que a gente está buscando trazer. E aí tem pequena empreendedora, papel, caneta na mão, pequeno empreendedor também, você é bem-vindo, não precisa ficar com inveja, não. Como, né? Que orientações que você daria para o pequeno empreendedor, a pequena empreendedora possa ter saúde financeira no negócio? Porque muitas vezes ele está nem conseguindo respirar, nem com a ajuda de aparelho. Como é que ele pode ter saúde? Que dicas ou que orientações você dá? Acho que tem dois momentos. Tem um momento de quem está pensando em empreender, e aí, quando a pessoa está pensando em empreender, eu diria o seguinte: faça uma reserva que garanta a sobrevivência do seu negócio e as suas despesas por pelo menos 1 a 2 anos. Por que eu falo isso? Porque no começo, gente, até você faturar o suficiente para pagar as contas do seu negócio e ter uma entrada que banque também os seus gastos, vai demorar. Então, você tem que ter fôlego e tem que ter tranquilidade, porque senão, eu conto da minha história, eu saí do mundo corporativo e fui trabalhar como autônoma, mas para isso eu passei 4 anos juntando para montar um ano de fôlego, que eu falei, nesse primeiro ano, se não entrar nenhum dinheiro, eu tenho como pagar minhas contas, como autônoma, né? Sendo que eu não comprava matéria-prima, minha matéria-prima é o meu trabalho, né, intelectual. Imagina quando você tem que comprar matéria-prima, quando você tem que comprar maquinário, ou contratar pessoas, etc. Por isso que eu falo assim, para quem está começando, acho que é principalmente isso, é você ter um fôlego de 1 a 2 anos. Então, não é para sair na louca, empreendendo assim, né, de qualquer jeito, é tentar fazer isso. É claro que a gente sabe que a realidade do Brasil é diferente. Muita gente empreende por necessidade, porque perdeu o emprego ontem e agora não tem mais de onde tirar dinheiro, então tem que empreender. Então, buscar alguma atividade que tenha a ver com você, né? E aí, eu não sou a melhor pessoa, acho que a Solimar vai saber melhor falar sobre isso, mas assim, que tenha alinhamento com o seu propósito e que tenha o menor custo possível, né? Para que você tenha que desembolsar o mínimo possível dentro daquilo que você sabe fazer, que você gosta de fazer, para que você tenha um retorno mais rápido, um giro mais rápido. Né? Diversificar também entre atividades. Por exemplo, ela falou de consultoria individual. Eu dou consultoria individual, assim como eu atendo grandes empresas. Um projeto de uma grande empresa, às vezes demora 2, 3, 4 meses para fechar. Enquanto isso, o que eu fico fazendo? Dando consultoria individual, fazendo meus textos curtos, artigos. Então, você ter trabalhos que vão te remunerar pouco e rápido, e outros trabalhos que podem te remunerar muito, mas que vão demorar mais tempo. Então, você tentar entender no seu ramo de negócio como que você consegue fazer isso. A outra dica, que é muito básica, que todo mundo fala, né, que é separar as contas da pessoa física e do negócio. Entender que, mesmo que você seja desse tamanho, o seu negócio, ele é uma pessoa separada de você. Então, ter esse controle vai ficar mais fácil. E, obviamente que ele vai ficar muito mais fácil se você já tiver o seu controle pessoal. Então, é muito importante você saber
quanto a sua vida custa, para você ter, inclusive, clareza se aquele negócio que você está pensando em fazer vai te dar o retorno necessário para bancar a sua vida, né? Os seus gastos pessoais. Que mais? Precificação, saber precificar o seu produto, saber precificar o seu negócio, o seu serviço, saber quantas horas você vai precisar trabalhar, né? Incluir o seu tempo de trabalho nesse preço, não só a matéria-prima, não só a luz, a água, mas também o seu tempo, ou o tempo de quem está com você trabalhando. Então, tem várias questões, eu sempre recomendo os cursos do Sebrae, que são muito bons, né, para quem empreende, trabalhar com essa parte das finanças. E se alguém precisar de algum apoio também individual, a gente está aqui para ajudar. Gente, só aqui a gente tem várias dicas, eu fui anotando, né? Porque eu sou esquecida. Eu fui anotando, só daqui a gente tem planejar, como é importante, né? Começar com planejar. Começar de onde está, quando ela foi dando dica de que a gente começa com o mínimo possível que a gente possa gastar para não, né, não gerar uma despesa. Falou também sobre saber precificar. Gente, eu atendi há tempos uma cliente que fazia pães de mel maravilhosos, ela vendia muito. Até que um dia ela descobriu que ela não tinha lucro, porque ela não sabia precificar. Aí ela fez, não foi comigo a mentoria, mas foi uma amiga dela que conseguia questão de pesar, de mostrar quanto que era o custo unitário. Ela falou, gente, eu estou vendendo pelo preço que eu estou gastando. E ela via dinheiro entrando, ela via dinheiro saindo, assim, ela tinha uma margem de lucro, ela era tão pequenininha que não valia a pena. Então, ela teve que mudar a precificação. Falou também sobre, que é um erro assim, gravíssimo de muitos pequenos empreendedores, que é separar, né, o dinheiro da empresa ou do negócio, mesmo que não seja uma empresa com CNPJ, do dinheiro pessoal. Então, essas pequenas, grandes dicas, gente, que se já começar por aí, tá bom. Né? A Andy falou sobre o planejamento, que ela levou 4 anos. Então, se você está aqui, está pensando em empreender, já fica essa dica. Opa, vou ter minha reserva de emergência. Se você está aqui, está pensando em sobreviver, porque já está empreendendo, tem as outras coisas aí para você ver como você pode. Mas comece separando o dinheiro da empresa. Você já vai começar, né, do negócio da empresa. Você faz unha. Eu trabalhei com a manicure, era um grupo, né? Mas uma das pessoas era manicure. E ela falava, mas acaba o gás, eu tenho que tirar. Eu falei assim, mas não é. E ela estava procurando, querendo desistir de ser manicure para trabalhar de carteira assinada. Eu falei assim, você sabe quando você trabalha de carteira assinada, quanto tempo você fica sem receber? 30 dias. E por que você está roubando a tua própria empresa? Pegando dinheiro todos os dias? 30 dias. Se você fizer isso 30 dias, vai colocar no envelopinho, na sacolinha, sei lá, né, onde puder. Aí você vai ver quanto que eu gastei de esmalte, sei lá o quê, no caso dela, quanto que eu tenho, e aí você vai tirar o lucro apenas, porque você vai ter que reinvestir, seja material, seja o que for. Então, não importa, gente, se você está pequenininho ou se você já está com uma estrutura um pouco maior, tem que ter esse controle financeiro, vai ajudar muito. Então, que bom que a Andy trouxe já pontualmente tudo o que precisa. E você, nessa trajetória, como ela falou, consultoria individual e grandes empresas, você tem para contar para a gente, Andy, algum caso de sucesso? Você deve ter vários, é claro, mas um que foi sim, muito impactante. Por exemplo, eu tive esse que a menina tinha 80%, e em 3 meses ela começou a economizar 50%, e em 6 ou 8 meses ela abriu a empresa dela, que estava 5 anos para abrir, porque nunca tinha dinheiro. Então, isso para mim foi, né, nossa, de os olhos caem marejados. Que caso que teve assim que te impactou pra caramba como educadora financeira? Tem vários, mas eu tenho casos de pessoas que estavam também em transição. Tem um caso específico de uma pessoa que trabalhava também numa instituição financeira e estava na chamada gaiola de ouro, que a gente chama, né? Estou aqui, quero sair daqui, mas está tão gostoso, está tão quentinho, né? Tenho todos os benefícios, tenho todas assim, tenho uma remuneração estável,
E essa pessoa, especificamente, me chamou muita atenção, porque ela não é uma pessoa que tem essa facilidade de arriscar. Uma pessoa com muita... que prioriza muito a questão da segurança. Então, auxiliá-la a fazer esse processo de transição, que foi ajudá-la a identificar de fato o que era essencial na vida dela, que ela não iria abrir mão, e não quer dizer que ela não podia sair, que ela não podia gastar. Não, sair também era essencial em uma certa medida, tá? Porque aqui ninguém é radical no sentido de dizer assim, não, corta tudo, corta a pizza do fim de semana, corta tudo que você tem aí de gastos que você, né, acha que a gente considera normalmente supérfluos. Para essa pessoa era muito importante o prazer também, dois valores muito importantes. Ela queria ter segurança, ela queria ter prazer, porque eu sempre começo o trabalho a partir dos valores da pessoa. Então, eu falei, bom, ok, o que você precisa para ter prazer, né, para não abrir mão desse prazer, mas para garantir que nessa transição você vai ter segurança. E aí nós chegamos num número de gastos mensais máximo, né, num limite, e num percentual de poupança dessa pessoa por um tempo. Então, e a gente começou a brincar que ela estava virando a mesa de centímetro por centímetro. Então, mês a mês, essa pessoa, né, e ela fez uma aplicação programada, ela programou aquele valor, e aí todos os meses o banco ia lá, pegava aquele valor da conta dela, quando entrava o salário, e já transferia para uma aplicação, que eu acho uma dica muito boa, inclusive, para quem não tem, para quem fica esperando o dinheiro sobrar para poder guardar. Não, se você tem uma renda fixa, pega aquela renda no primeiro dia que entra e já separa uma parte. E já manda para outro lugar, tira de perto de você, sabe? Se protege você mesmo? Exatamente. Então, essa pessoa fez isso, cumpriu, né, as orientações, e em pouco mais de um ano, essa pessoa estava me ligando, dizendo: estou pedindo as contas hoje, porque eu já tenho a segurança que eu preciso para fazer a virada. E aí eu falei, mas você nem vai tentar negociar de te mandarem embora? Não, eu vou pedir as contas, eu estou segura, eu estou feliz e vai dar tudo certo. E hoje essa pessoa está super feliz, está super realizada de estar trabalhando com o que ela gosta, de ter saído daquela, ter feito a transição. Então, é um processo, é muito bom acompanhar o processo das pessoas, das empresas, enfim, de todo mundo que a gente auxilia de alguma forma, é muito gratificante. Ai, gente, é tão bom falar de uma educadora para educadora. E se, gente, qualquer pessoa, fala, qualquer pessoa pode ser um educador, né? Quando a gente compartilha os saberes, quando a gente eleva outra pessoa, e a gente vê o brilho nos olhos quando você fala, né? E essa alegria, né, que nos move quando a gente cumpre com o nosso propósito, com a nossa missão, de vida até. Ai, gente, está chegando ao fim. Eu vou, acho que para ano que vem, colocar assim, 150 perguntas e quantos conselhos você quiser dar. Mas, assim, todo ano a gente reclama da questão do tempo, né? Mas, pessoal, segue a Andy, tá aqui. Todas as redes não, né? As redes sociais que devem ser seguidas. Link para vocês adquirirem os livros também, porque está pensando o quê? Né? Tem livros para você usar, inclusive nas escolas. A gente está chegando ao fim, vocês podem mandar mais pergunta aqui, a gente chama a Andy de novo, né? Hashtag volta Andy, ó, vamos abrir o nosso fã-clube. Voltamos. E Só a convidar. gente vê, né, Andy, muita gente falando de dinheiro, e tá no palco, e tá no Instagram, e a gente sabe que nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que está nas redes sociais é verdade, né? Então, trabalhar, aqui uma perguntinha básica, né? Vou trabalhar educando as pessoas financeiramente, falando de dinheiro, dá dinheiro, né? Eu já entendi que você trabalha muito com empresa, mas eu imagino também que você também lida com pessoas que estão sem grana. Mas conta para a gente, Uhum. porque talvez alguém que está assistindo a gente, pode ser um economista, pode ser um entusiasta do assunto, ele talvez veja, nossa, eu posso trabalhar com esse conhecimento, eu nem sabia. Ele é organizado financeiramente, então dá dinheiro trabalhar educando pessoas, como que você realmente monetiza? Se você puder Tá. contar.
Bom, como eu falei, a boa parte do meu faturamento, ele é relacionado ao trabalho com empresas ou instituições da sociedade civil. Então, por exemplo, eles me contratam para dar uma palestra, para fazer um treinamento, para capacitar multiplicadores, né? Eu tenho livros, como a Solimar falou, publicados, que os livros, eles funcionam muito mais para abrir portas e para gerar novas demandas, chamados, do que para dar dinheiro em si. Né? Assim, o percentual que a gente recebe pelos livros é ínfimo. Mas o fato de você ter livro publicado é muito bom. Então, se você puder investir numa publicação, né? Você pode começar investindo, depois você pode ser chamado até para escrever. Eu tive um pouco de sorte também, porque o Senac me chamou para escrever logo no começo, então enfim, aí eu já saí, né, com uma publicação pela editora Senac, depois a Moderna me chamou, e aí eu fiz publicação didática para a editora Moderna, então eu não esperava isso, gente, aconteceu, você tem que aproveitar também as oportunidades, né, não ficar, tipo, síndrome de impostor, não, né, me chamaram, é porque eles acreditam que eu posso, então eu posso, e vai, encara o desafio, né, não ficar com medo de aceitar o que o universo está te proporcionando. Mas voltando à pergunta, como monetiza? Então, claro, né, com as empresas, depois que você tem uma trajetória já consolidada, você começa a ser chamado por empresas e tudo, aí as palestras, tudo monetizam bem. Se você começa num processo mais one-to-one, né, ou B2C, né, você com a pessoa física, então sempre tem aquele desafio da pessoa que está endividada realmente, e ela fala, eu não tenho como te pagar. Então, tem opções. Permuta é uma opção. Então, eu já recebi marmita, gente, para dar orientação financeira. Ué, eu preciso comer, certo? Então, assim, permuta é uma ótima opção para aquela pessoa que está endividada. Facilitar o pagamento ou dar uma carência, por isso que você tem que ter o seu fôlego, né? Você fala assim, olha, tudo bem, quando você pagar essa dívida, você me paga a primeira sessão, né? Você dá um tempo para a pessoa, porque você não quer ser mais uma despesa na história daquela pessoa. E aí eu digo para vocês o seguinte, né? Da mesma forma como a Sol comentou que a pessoa começou de um jeito e saiu de outro, quando essa pessoa sai do buraco, você é a primeira pessoa que ela vai procurar, né? Ela vai ter um vínculo de confiança muito forte com você. Então, quando ela for investir, quando ela for comprar a casa dela, quando ela tiver saído daquela situação do vermelho e tiver no azul, ela vai te procurar também para auxiliá-las, para aconselhá-la. Então, se você puder dar uma força para ela no começo e depois né, esperar o tempo dessa semente que você plantou brotar, esse fruto volta e volta muito bem. Eu tenho clientes que trabalham comigo há 4, 5 anos, que fizeram um processo inicial comigo, saíram daquele buraco, daquela situação, depois voltaram e me procuram a cada 6 meses para tomar uma decisão e tudo. Então, é isso, né? É acreditar que o trabalho que você presta tem um valor que vai beneficiar as pessoas e que você vai ter um retorno por isso, né? Mas sempre fazendo a sua parte também, diversificando as fontes de renda, não apostar tudo numa fonte de renda só, num segmento só, buscar e fazer o trabalho de acordo com a sua, com aquilo que combina com você. Não é pegar uma metodologia de prateleira, que eu vejo muita gente fazendo, e falar, vou transportar e vou fazer isso aqui para o meu cliente. Cara, mas isso combina com você? Esse discurso, você se dá bem com ele? Você, né, adere a você? Ou é uma coisa assim que você está reproduzindo como um robô, né? Então, tem que tomar esse cuidado também. Tem que construir o seu método, a sua maneira de trabalhar. Eu tenho a minha, né? Outras pessoas têm as delas, tem lugar para todo mundo, dá para todo mundo. A gente, infelizmente, né, tem um país com muita gente endividada, com muita gente precisando de orientação financeira. Então, a gente tem um mercado grande, né? Eu gostaria de que não fosse assim, de que as pessoas só estivessem buscando orientação financeira para investir. Mas a gente tem essa situação, então tem que ser criativo. É isso. Verdade, gente. Anota tudo que eu anotei, tudinho aqui que ela falou para poder, porque mesmo sendo negócios diferentes, a gente pode usar essas ideias
que ela nos deu. Ande com tudo que você falou, basicamente você já deu conselho. Mas a gente aqui explora o convidado, porque já que são 5 perguntas e um conselho, eu queria saber, assim, que conselho você dá para uma pessoa que está assistindo a gente agora e, de repente, está pensando em empreender nessa mesma área? Tá. Bom, como eu disse, tem mercado, a gente vê aí um país ainda muito engatinhando nessa praia, né? Embora já esteja bem melhor, porque se a gente for parar a educação financeira, o conceito oficial de educação financeira lançado pela OCDE é de 2005. Nós estamos em 2022, gente, então é novo para todo mundo. Então tem espaço para operar. Como eu já abordei lá atrás, acho que é importante reforçar, você encontrar o seu nicho, o público com quem você tem mais facilidade, afinidade, que a linguagem bate, porque nesse mercado a linguagem é muito importante. Existem pessoas que se formam em finanças, em economia e tudo mais, e aí começam a falar termos, são termos muito técnicos. Então, se você é essa pessoa que quer trabalhar, né, de uma forma mais rebuscada, então o seu público tem que ser um público mais sofisticado, que vai entender o que você está falando. Se você vai trabalhar com o povão, você tem que adequar a sua linguagem para as pessoas que têm uma linguagem menos sofisticada, né, que tem baixa escolaridade, que está na vulnerabilidade, tudo. Você pode também nichar, né, trabalhar só com pequenos empreendedores, trabalhar só com pessoas que têm funcionários públicos, trabalhar só com jovens, também é uma outra opção. Você escolher um público que você tem afinidade, que você acha que as suas orientações vão bater melhor, testar talvez uns 2 ou 3 públicos para encontrar aquele que vai te ouvir melhor e que vai ter uma repercussão melhor. E as dicas que eu dei para o empreendedor lá atrás servem para quem vai empreender educação financeira também. Você ter o seu fôlego financeiro, você não desistir, recebeu um não, já desiste. Já vi muita gente fazendo também. Fiz um canal, meu canal não cresce, minhas pessoas não me seguem, eu não consegui cliente, tal, desiste. A gente tem essa tendência muito imediatista, não esperar o tempo das coisas. Temos que esperar o tempo das coisas, porque os frutos vêm. Você vai plantando, isso é uma coisa que eu aprendi quando eu saí do banco. Porque eu era funcionária de CLT, então eu recebia meu salário todo mês. E aí, quando eu saí, mesmo eu tendo lá 1 ano de fôlego, aquela ansiedade de, as contas estão vencendo e não está entrando trabalho, não está entrando cliente, não está entrando projeto, não está entrando, eu estava várias propostas na rua, mas não entrava. E aí eu conversei com um amigo, marquei um café, ele falou assim, então, você tem que mudar a chavinha. A tua chave era mensal, a tua chave agora é anual. Você tem que pensar no seu ano, quanto que você está faturando no ano. E pensar como uma colheita, como se fosse uma pessoa que está, um agricultor. Tem momentos que você vai só plantar e tem momentos da colheita. Então, não se preocupe, entendeu? De você querer plantar e colher, plantar e colher. Não, você está no plantio. Você vai precisar adubar a terra, você vai precisar regar, você vai precisar arar, fazer um monte de coisa. Lá para frente, daqui a 6 meses, vai vir uma colheita, entendeu? E às vezes as pessoas não esperam, elas têm muita ansiedade, muito imediatismo e querem sair correndo para tentar uma outra coisa. Aí ela gasta uma super energia, sai daquele negócio que está começando, né, a se estabilizar e vai começar uma coisa totalmente nova. Então, não desista, persista, siga. E busque informação, né, gente? Busque estudar. Existem aí várias certificações, se você é uma pessoa que quer ir mais para o lado mais técnico, tem a certificação dos planejadores financeiros, da Planejar, tem várias certificações de consultor de investimentos. Procure quais as certificações da área para você se especializar cada vez mais. Acho que é isso. Tá Pessoal, bom? você não saiu com conselho, você saiu com MBA aqui, onde? Eu espero que tenha aproveitado. Ou talvez você pensou em alguém que falou assim, nossa, é a cara do fulano, ele precisa ver isso. Compartilhe esse vídeo. Lembra que os contatos Andy estão aqui
na descrição do vídeo. Curte, eu vou pedir, gente, estou blogueirinha, curte esse vídeo, compartilha, se inscreva no canal, porque a gente sabe que o YouTube vai assim, né? Os robozinhos lá do YouTube vão entender que realmente a gente está produzindo um conteúdo que está chegando até você e que está fazendo sentido. Então, já te agradeço. E agradeço a você, Andy, pela generosidade de compartilhar conhecimento, de mostrar o caminho das pedras e principalmente por esse pensamento de que sim, que é o que eu acredito, tem espaço para todo mundo. Porque nem todo mundo vai querer trabalhar com educação financeira, ele vai trabalhar com outra coisa. Então, quem quer, tem espaço para ti. Então, muito obrigada, Andy, por você estar aqui. E o convite está sempre, nossas portas estão abertas para você. Obrigada. Eu que agradeço, querida. Muito obrigada. Você é uma ótima blogueirinha. Adorei você aí chamando o pessoal para curtir, compartilhar. E conte comigo, eu volto. Só me chamar, tá bom? Hashtag volta, Andy. Comenta aqui se você quer que a Andy conte um pouquinho, senão a gente vai lá também no canal dela, nas redes sociais também, mas hashtag volta, Andy. E assim eu me despeço de vocês e até a próxima semana. Beijos e até lá. Tchau, tchau. Tchau.